A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que alegria no dia de hoje, eu e você, podermos estar aqui estudando mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje, estudando o capítulo 11 de Gênesis, mais especificamente, a parte em que será tratada aqui será a da Torre de Babel. E é muito interessante quando nós abrimos Gênesis 11 e antes de ingressarmos de fato na leitura do texto, nós precisamos compreender que Babel significa confusão, certo? E justamente confusão porque esse texto foi um momento em que Deus trouxe confusão àquele povo que estava se rebelando contra a sua vontade. E isso nós vamos entender na leitura bíblica de hoje. Aqui quem fala é o evangelista Joel Ramos. Eu agradeço pelo privilégio e a oportunidade a mim concedida de tratar com os irmãos acerca desse texto. E eu espero que Deus fale com cada um de vocês. Então vamos lá. Iniciando. Quando nós chegamos em Gênesis 11, a palavra do Senhor diz o seguinte, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinai e ali habitaram. Ok. Contextualizando um pouco o texto onde nós estamos. Depois do dilúvio, Deus ordenou à humanidade que ela fosse fecunda. Deus ordenou que eles se multiplicassem e que eles enchessem a terra. E aí nós chegamos exatamente nesse texto aqui. O povo saiu do Oriente e aí eles chegaram ali na terra de Sinai e habitaram naquele local. E aí o versículo 3 diz, e disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-nos bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então vamos lá. No versículo 4, a gente percebe que o homem se rebela contra aquilo que era a vontade de Deus. Deus tinha dito, olha, vão, multiplicai-vos, sede fecundos, enchei a terra. Só que, para que esse povo enchesse a terra, era necessário que eles fossem. Só que nós observamos aqui no versículo 4, que no final do versículo, os homens justamente, eles dizem, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Aqui, a vontade do homem entra em confronto com a vontade de Deus. Deus tinha dito para aquele povo, olha, eu quero que vocês saiam, que vocês sejam fecundos, que vocês encham a terra. E o homem, justamente para não fazer aquilo que era a vontade de Deus, resolve construir uma torre. E então, no versículo 5, olha só o que acontece. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então vamos lá. E aí, Deus ele desceu para ver tudo aquilo que estava acontecendo. E o versículo 6 diz, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, isto que é a torre. E agora, não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Ou seja, no versículo 6, Deus demonstra exatamente o motivo pelo qual ele teve o plano de fazer essa confusão na linguagem. Ele diz aqui, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Ou seja, o homem vinha do dilúvio, e o dilúvio ocorreu por causa da perversidade do homem, por causa
dos pecados que o homem vinha cometendo. Então Deus, para evitar que a raça humana voltasse à decadência dos tempos antes do dilúvio, ele vem e ele causa essa confusão de línguas. Mas não só por isso. Deus, ele confunde as línguas em Babel para impedir as pessoas de cumprirem planos que não estavam sujeitos à vontade dele. O povo em Babel estava unido em um propósito totalmente errado. E aquele povo, por falar toda a mesma língua, eles começaram a trabalhar em um propósito errado e um propósito em equipe. E aqui eu quero abrir um parêntese, meu querido irmão. Deus, ele almeja que a sua igreja sim seja unida, que nós trabalhemos em equipe, com união, todavia com bons propósitos. O propósito que Deus me chamou e te chamou é muito maior do que os propósitos que muitas vezes eu e você intentamos. Deus, de maneira alguma, ele aprova quando pessoas se unem com os objetivos errados. E esse texto demonstra que mesmo quando as pessoas elas se unem para fazer o mal e fazer aquilo que está contra a vontade de Deus, o propósito de Deus, ele sempre prevalece na vida do homem. E sabe, Deus, ele viu a cidade, ele viu a torre, ele não se agradou. E Deus mesmo sabia que se aquelas pessoas continuassem unidas naquele propósito, eles conseguiriam o que eles queriam. Por isso, então, Deus ele tem esse plano de confundir as línguas, para que as pessoas não se entendessem. E a partir do momento que elas não se entendessem, cada uma ia se dispersar pela terra e ia de fato cumprir o propósito de Deus, que era exatamente crescer e multiplicar. Então, nós seguindo aqui a nossa leitura, e aí no versículo 7 vem e diz: Eia, descemos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Nós observamos aqui que Deus ele cumpriu exatamente o propósito que ele tinha determinado para aqueles homens, que era sair por toda a terra crescendo, multiplicando, sendo fecundos. E quando o homem resolveu colocar os planos deles na frente do plano de Deus, Deus ele simplesmente toma uma atitude e ele resolve repartir ali a língua daquelas pessoas, ele resolve fazer com que cada pessoa ali comece a falar a sua língua e aquelas pessoas elas foram dispersadas. Mas a grande questão é por que Deus não se agradou ali da Torre de Babel, né? E indo a fundo, nós observamos em primeiro lugar que aquelas pessoas elas foram extremamente arrogantes. O plano delas era alcançar os céus ganhando fama. Elas queriam toda glória e honra para si. Então aqui nós observamos que aquele povo não tinha como Deus o Deus soberano. Pelo contrário, o Deus daquelas pessoas era o seu próprio sucesso. Eles idolatravam o seu sucesso. Eles fizeram aquilo cheios de arrogância, porque eles queriam que as pessoas olhassem para aquela torre, aquela grande torre que chegou aos céus e percebessem que aqueles homens, com a força do braço deles, eles tinham conseguido exatamente aquilo que eles queriam. Só que a palavra do Senhor diz: não se glorie o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria, mas aquele que quer se gloriar em algo, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor. A palavra do Senhor também diz que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. E aqueles homens eles estavam querendo tomar para si a glória do Deus Criador. Em segundo lugar, aqueles homens eles não buscaram a orientação de Deus. Eles não buscaram a Deus. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aquele povo não pediu a orientação e nem a bênção de Deus para que realizassem os seus planos. Eles não estavam preocupados em realizar a vontade de Deus.
Aquelas pessoas, elas simplesmente foram e fizeram aquilo que deu na telha de que elas fizessem. Elas não buscaram orientação. E, por fim, elas não fizeram a vontade de Deus. A vontade de Deus era que eles multiplicassem, fossem fecundos. Só que a partir do momento que eles vêm e eles resolvem construir ali aquela torre, eles mesmos já dizem, olha, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra, versículo 4 do capítulo 11. Então, eles resolveram construir aquela torre justamente para que eles não fizessem aquilo que Deus tinha ordenado, que era sair por todo mundo para crescer, multiplicar, ser fecundo. Certo? Então, nós precisamos compreender que, em resposta da prepotência e da arrogância daquela humanidade, Deus confundiu as línguas, de modo que elas não pudessem se comunicar mais uns com os outros. E aí, nós observamos que, quando Deus confunde as línguas ali em Babel, Ele impõe o seu comando, o comando de que toda a humanidade se espalhasse pelo mundo. E era exatamente isso que Deus queria. Era exatamente isso que Deus queria. E sabe, alguns professores da Bíblia acreditam que quando Deus ele faz essa divisão ali de línguas, Ele também cria as diferentes raças que nós temos hoje na nossa humanidade, na Torre de Babel. Só que isso é algo que o texto bíblico ele não ensina. Os professores de teologia, alguns acreditam nisso. Eles acreditam nisso, só que a corrente majoritária para esse tipo de pensamento é que o mais provável é que os diferentes tipos de raça já existiam antes da Torre de Babel. E Deus apenas confundiu as línguas daquelas pessoas. E aí, Deus ele divide a humanidade não com base na sua raça, mas ele divide a humanidade com base na linguagem. Com base na linguagem. Deus ele simplesmente divide ali a linguagem e cada um vai para a sua parte no mundo. E Deus ele cumpre exatamente o plano e o propósito que ele tinha. Então, meu irmão, qual é a aplicação prática desse versículo, desse capítulo, desses versículos para mim e para a tua vida? Porque nós já compreendemos que a vontade de Deus era que o povo saísse, crescesse, multiplicasse. Essa era a vontade de Deus. Nós também já entendemos que o homem, em contramão com a vontade de Deus, resolve parar, fazer uma torre para que eles não fossem espalhados sobre a face da terra. E aí também nós já entendemos que então o Senhor desce para ver o que estava acontecendo na cidade, aquela construção daquela torre que os filhos dos homens edificavam. E Deus ele olha e diz, olha, o povo é um, todos têm a mesma língua, e olha o que eles estão fazendo agora. Se eu não colocar limite nesse povo agora, não vai haver restrição para tudo que eles intentarem fazer. Porque, meu irmão, o coração do homem é mau. O homem, ele segue os seus desígnios, os seus propósitos, e muitas vezes deixa de lado aquilo que é o desígnio e o propósito de Deus para a vida dele. E assim, Deus olha e diz, ei, desçamos e confundimos ali a sua língua para que não entendam a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Qual é a aplicação prática que nós temos nesse texto para a minha e para a tua vida? Em primeiro lugar, meu irmão, nós precisamos compreender que Deus ele tem um propósito de vida para cada um de nós. Deus ele tem um propósito nas nossas vidas. E quando esse propósito muitas vezes é confrontado pelos nossos desejos e pelas nossas vontades, se esse propósito ele é mau, se o propósito que nós temos colocado no nosso coração ele é mau, e ele contrasta com tudo aquilo que é a vontade de Deus, eu quero te dizer, meu irmão, que vai chegar um momento em que a soberania de Deus, ela chegará sobre a tua vida. E quando essa soberania chegar, os propósitos de Deus se cumprirão na tua vida.
porque Deus tinha um propósito bom para a humanidade, que era justamente que a humanidade crescesse, que a humanidade multiplicasse, que a humanidade ela invadisse toda a terra. Mas o homem colocou no seu coração a prepotência, a arrogância e principalmente a rebelião, porque eles se rebelaram contra um ordenamento que Deus tinha dado, contra uma ordem que Deus tinha entregue a eles. Eles se rebelaram contra Deus. Naquele momento em que eles disseram, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Meu irmão, será que o nosso coração ele não tem se rebelado contra Deus? Sabe? Será que o nosso coração não tem se rebelado contra a vontade de Deus? Sabe, meu querido, a vontade de Deus ela está disciplinada em sua palavra. Deus, na sua palavra, demonstra qual é a vontade dele para o homem. Em primeiro lugar, a vontade de Deus para o homem é que o homem ele se arrependa dos seus maus caminhos, é que o homem se arrependa dos seus pecados, que o homem deixe as suas transgressões. Essa é a vontade de Deus. Também é vontade de Deus que eu e você sejamos instrumentos na pregação do Evangelho. É a vontade de Deus que eu e você sejamos usados para falar e pregar o Evangelho e ensinar as pessoas sobre um Cristo que está retornando para nos buscar. Quantas vezes nós fugimos da vontade de Deus, que é a nossa santificação? Quantas vezes nós fugimos da vontade de Deus, que é a pregação do seu Evangelho? Essa manhã, o Senhor ele está falando comigo e com você, que Ele não quer que o meu e o teu coração seja um coração rebelde, um coração que se rebela contra a vontade dEle. Mas pelo contrário, o Senhor tem planos grandiosos na minha e na tua vida. E Ele quer cumprir cada um dos planos que Ele tem em nossas vidas. Então, que não sejamos como o povo ali em Babel, que resolveu construir uma grande torre para que não fossem espalhados sobre a face da terra, frustrando assim os planos de Deus. Mas pelo contrário, tudo aquilo que Deus ordenar que eu e você façamos, que seja feito para a honra e glória do nome do Senhor. Não por vanglória, porque a glória é toda de Deus. Não por arrogância, porque tudo que Deus entrega em nossas mãos deve ser feito de maneira em que o nome dele seja glorificado. E é exatamente assim que nós vivemos a nossa vida, lembrando sempre que tudo o que nós fizermos, comermos, bebermos, seja sempre para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Meu irmão, é um prazer estar com você. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.